Marcos Braz é aquele diretor que fala mesmo, né? Fala abertamente, entrevista ao podcast do GE. Todos são bons, mas o Gerson é dos tops. E aí, Zé? Normal, assim, eu gosto de quem fala, eu realmente gosto, mas você com a sua experiência de vestiáriozinho também, se você é um dos citados que são bons, mas não é dos tops, fica numa boa, o jogador fica na boa, porque a gente sabe que tem muitos, esportistas em geral, tem essa mentalidade de ganhar, 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 a gente falou do Abel ontem, isso dá também um ego que não é pequeno. Normal, é isso mesmo, todos são bons, mas o Gerson é dos tops, concorda com o Brás? Não, eu acho que eu concordo com o Braz, mas assim, dentro do vestiário cada um sabe a sua posição e sabe o seu valor, né? É diferente, eu acho que do ano passado, do passado, né? Do passado nós tínhamos essa vaidade, mas não era tão exacerbada, né? Era um ou outro que tinha e o vestiário controlava isso. Né? O Zinho tá aqui, sabe que as lideranças do vestiário, quando você percebia um ou outro que tentava sair um pouquinho do normal, as lideranças já chegavam, já encostavam, já, opa, peraí, vem cá, vamos controlar, vamos fazer isso. Hoje não, hoje os jogadores são muito independentes e os empresários têm uma influência muito grande sobre eles em relação a esse tipo de comportamento. Então cada um vai lá, faz o seu, acho que não se preocupa tanto com isso não, só vão se preocupar a hora que eles sentarem, se reunirem com os empresários e com o Marcos Braz, que aí isso que ele falou vai ter muito peso. Né? Vai ter muito peso para o empresário, vai ter muito peso para o Gerson. Olha, ele falou que eu sou top, então pede lá. Mas entre os atletas, eu acho que não, até porque o elenco do Flamengo é um elenco de muitos jogadores experientes, já passaram por muitas coisas dentro das suas respectivas carreiras, então não vejo com essa possibilidade não de vai criar um certo ciúmes, vai gerar uma... Eu acho que não, acho que entre os empresários sim, porque o empresário do Arrascaeta, escutando essa entrevista, já deve ter ligado pro Braz para cobrar para ele lá, né? Exatamente. O que você achou, Zinha? Olha, tá no contexto do futebol. O Flamengo é o time com maior evidência no momento, é o time a ser batido aí, né, dito por muita gente. Tem um elenco muito recheado de talentosos jogadores e como alguns jogadores foi feito um reajuste salarial ou um novo contrato, o Arrascaeta, o Gerson são jogadores que, desses todos, foram que não tiveram isso. Agora, só que assim, a gente está falando de jogadores que têm contrato até 2023. Eu acho que o Marcos Braz, a diretoria, está até trabalhando com isso. Tem que se preocupar primeiro em renovar com o Felipe Luiz e com o Diego Alves, que termina no final do ano. São jogadores com a idade mais elevada, entende-se que a negociação, teoricamente, é mais tranquila de ser feita. Apesar que a última do Diego Alves deu pano para manga, né? Demorou, papo daqui, papo dali, discussão. Primeiro é a direção do Flamengo se entender antes de chamar os empresários dos atletas para renovar, para não ter aquela informação errada, né? O telefone sem fio aí, como é que se fala? Porque o Marcos Braz vai renovar e depois o conselho gestor diz não pode ser essa proposta. Então, primeiro, senta, conversa, o que dá para fazer. A verdade é que o Flamengo vai trabalhar na manutenção da maioria deles. E quando ele diz que o Gerson é top, é porque o Gerson e o Arrascaeta são moedas no mercado. O Felipe Luiz não vai ter uma negociação. O Flamengo não vai vender o Felipe Luiz, não vai vender o Diego Alves. Eles, terminando o contrato, se não renovam, eles estão livres para buscar clube no mercado. Agora, o Gerson tem 23 anos. O Arrascaeta tem 24 anos. Então, é uma negociação diferente, porque o Flamengo busca aumentar mais um ano de contrato do Gerson para também aumentar a multa rescisória. E aí, em cima disso, dá um agrado, dá um reajuste para o atleta, já que os outros tiveram. Então, é a habilidade da direção do clube, do Marcos Braz, que é competente, com o BAP, com o Landim, com o Bruno Spindel, porque o Gerson é um jogador top. Ele é um jogador de nível Europa. Ele veio da Europa, né, oscilou, mas agora ele encontrou um posicionamento no Flamengo, é cobiçado por clubes do exterior, tem mercado, é um jogador de nível de seleção, provavelmente deve ser convocado para a seleção brasileira, e isso vai aumentar ainda o valor dele. Então é certo o Marcos Braz falar, ele é top. No momento, por ser um jogador jovem,
com potencial de ir para a Copa do Mundo e com longo período ainda como atleta profissional, é nessa questão que ele fala que ele é um top, porque ele vai gerar retorno financeiro. Além de esportivo, ele vai gerar um retorno financeiro para o clube, como o Arrascaeta também. Por isso tem essas discussões. Ozinho, para mim, é um recado claro do Marcos Braz, mesmo que ele não cite, ele tenha até tomado cuidado para se desviar do Arrascaeta, mas um recado claro para o Arrascaeta, para a gente, para dizer que eles não são a última bolacha do pacote, que tem outros jogadores para negociar, vencendo o contrato, como o Zinho falou, Felipe Luiz, Diego Alves, o Gerson na mesma prateleira. Então, não dá para um jogador se considerar, achar que tem preferência numa negociação só porque não tem substituto. E o Marcos Braz é claro em dizer, o Gerson é top. Quem é o substituto do Gerson hoje no Flamengo? Não tem, é difícil, assim como substituir o Arrascaeta é uma missão complicada. Então, um jogador usar isso como argumento, não, o Arrascaeta vale muito, o Arrascaeta decide jogos, então vamos forçar essa renovação agora. Há outros, o Flamengo tem um grande elenco e não dá para furar essa fila. Eu entendo que a diretoria do Flamengo, em outras negociações, errou, arrastou demais, como é o caso do Diego Alves, mas em relação ao Arrascaeta, acerta ao não ceder a chantagem de que vai negociar a qualquer preço e passar uma renovação antes do tempo, porque por mais que a gente entenda que tem a questão de valorização, como o Zinho explicou muito bem, de se criar, poder ter uma multa maior em caso de proposta do exterior, 2023 ainda está longe, tem tempo, e a gente está num cenário ainda de crise econômica, de retração do mercado. Então, para mim, a entrevista do Marcos Braz tem muitos recados ali, um recado muito bem endereçado para o Arrascaeta e para a gente. Mas lá é um time cheio de tops, né, Brele? Não quer dizer que o Arrascaeta esteja abaixo. Eu acho que claro. Não, acho que serve como recado, mas é óbvio que o Arrascaeta também está nesse grupo dos tops, né? Por sinal, tem vários lá. Uns menos, né, nesse aspecto que diz o Zinho, de ter mercado, ter idade, etc. e tal. Mas o grupo é cheio de tops, então eu acho que o recado vale o recado para o Arrascaeta, mas não o diminui por isso. É evidente que o Arrascaeta também está nesse grupo dos tops. E o Gerson, com certeza, com a idade que tem, com a bola que está jogando, e outros lá estão. E você tem toda a razão, Breno, quando diz, e também já me posicionei aqui, eu acho que nesse caso, tudo bem, pode ser a grana, né? Ele deve ter visto lá, o Arrascaeta visto outros contratos serem renovados, aí, puxa, o meu podia melhorar e tal. Mas aquela outra história de pagar lá os 12,5% e tal, o Flamengo tem até 2023 para resolver isso, e não é o momento, tem outras dívidas agora para resolver, está até conseguindo bons patrocínios aí e tal, mas a gente está numa crise ainda, então acho que o recado do Braz é esse, calma que a gente devo, não nego, pago quando puder e nesse, Mauro, nessa questão aí do Flamengo pagar essa porcentagem lá para o clube, né, que ainda tem essa porcentagem lá do Uruguai, existe uma cláusula no contrato. O Arrascaeta tinha que completar 1.000 minutos. 1.000 minutos que não foram completados. 4.000 minutos. 4.000. E que não foram completados. Então, assim, o Flamengo está respaldado nesse sentido. Agora, sim, é um jogador que merece, sim, ter uma conversa. Ele mesmo já declarou que também quer ficar no Flamengo, o Arrascaeta, mas é um jogador diferenciado e que nessa coisa do mercado é um jogador que o Flamengo já tem o retorno esportivo dele, mas no mercado também é um jogador que o Flamengo pode ter um retorno financeiro. Então vale uma conversa, vale um diálogo, vale deixar o jogador tranquilo. É o seguinte, a gente tem dois elementos para esse debate, porque vocês trouxeram a Arrascaeta. Vamos fazer assim, a gente tem uma tela com uma declaração do Gerson, renovação em pauta, entrevista ao Globoesporte.com, ele disse: encaro esta situação como pauta o meu trabalho no dia a dia. Com respeito, estamos vivendo uma situação extremamente complicada em virtude da pandemia e isso também é analisado por mim. Eu e meu pai temos um diálogo muito bom com o clube e na hora certa essa situação será ajustada, disse o Gerson.
E agora a gente chama também o que disse o Marcos Braz sobre o caso do Arrascaeta para ficar completo esse painel de informação, de declaração dos envolvidos e também das opiniões de vocês. O Marcos Braz também falou sobre o tema Arrascaeta. O Arrascaeta é um cara muito correto, é um profissional aqui. Eu sempre quero falar dessa é um profissional aqui dentro do que eu acompanho no dia a dia aqui. Exemplar, está sempre dentro do horário, está sempre contribuindo, está sempre... E é isso. De vez em quando dá uma ali com um agente. Eu não estou falando do agente do Arrascaeta, não. Eu estou falando de uma maneira em geral. De vez em quando dá uns entraves, isso é normal. Isso só não é normal no Flamengo. Aqui é que fazem uma tempestade de copo d'água, às vezes, na onde não tem. Então, assim, para ser franco, a gente tá analisando tudo isso aí, a gente está com cuidado disso aí, a gente dá uma satisfação para A, para B ou para C. Agora, em alguns pontos, a gente também precisa de um, não bom senso, eu não vou falar a palavra bom senso, mas que também seja compreendido em função do nosso time. Talvez o time não seja o que deixariam eles todos felizes, mas a gente vai encontrar um bom caminho, um bom ajuste na hora certa. Zé, ele disse que às vezes dá uns entraves. Não estou falando do Arrascaeta, estou falando de agentes no geral. Aqui no Flamengo a caixa de ecoa mais. Você acha que ele não estava falando do Arrascaeta mesmo? Ele estava falando no geral? Não, eu acho que é natural, né? Primeiro pelos resultados esportivos dentro de campo do Flamengo, depois pelo lado financeiro, externamente, um clube estruturado financeiramente, que com boas condições, né, para fazer as contratações, mesmo agora na pandemia com os pés no chão, mas a gente sabe que o Flamengo recentemente acertou um novo patrocínio, né, com o Mercado Livre, ganhando 30 milhões, somando vai para 100, alguma coisa assim, eu li alguma coisa parecida com isso. E é natural, eu acho que é o jogo do gato e rato, não tem jeito. O empresário pede, o clube tem que entender o que é melhor para o clube primeiro, né? E aí entra esse discurso que eu sempre falo, que a instituição vem em primeiro lugar. Você olha para o jogador, reconhece a sua capacidade, a importância dentro da equipe, mas o jogador também tem que entender onde ele se encontra, o tamanho do clube, a realidade, né? O Braz deixa muito claro aí sobre a realidade. E aí você tem uma mesma linha de pensamento entre as declarações do Gerson e a declaração do Marcos Braz, ou seja, o clube está alinhado. Provavelmente o Marcos Braz deve, quando ele fala, não estou falando do procurador do Arrascaeta, mas provavelmente o recado também foi para o jogador, para o empresário do Arrascaeta, que está tentando criar umas situações aí complicadas. E eu acho que o Braz, nesse aspecto, ele protege não só o clube, mas ele protege também o jogador. E eu acho interessantíssimo esse tipo de postura. Eu lembro que quando nós fizemos um programa aqui sobre justamente essa situação, eu falei que o empresário do Arrascaeta tinha que tomar cuidado, porque o empresário estava no Uruguai e o Arrascaeta que estava aqui. Era o Arrascaeta que estava sendo exposto a determinadas situações, né? Como a torcida pensar que ele tá lesionado porque ele quer, por causa dessa situação e tal. E na verdade não era. Então eu falei, seria interessante alguém do Flamengo, né, vir a público e dar uma satisfação para dar uma acalmada e mostrar para o torcedor, né, rubro-negro que não era assim. E o Braz veio e fez isso. Então eu acho que o Braz foi perfeito nesse sentido. Ele passou o recado não só para o empresário do Arrascaeta, mas para todos os empresários que vêm no Flamengo a galinha dos ovos de ouro, né, que não é por aí, né? Pessoal, 7h39, nós vamos a um rápido intervalo aqui no Futebol na Veia. Tem mais assuntos, tem Neymar. Pois não, temos. A trilha chegou, mas. Mauro, for você, temos 10 segundos. Não, rapidinho. É que o assunto é Gerson, e aí eu recebi um recado aqui agora no WhatsApp, e eu não estava atendendo. O cara, olha aí. Aí o cara, olha aí o que acabou de sair no jornal AS, lá da Espanha e tal. E eu fui olhar, tá na primeira página. Gerson domina a Libertadores em